paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Todos aí em quarentena, dentro de casa. Benção, nós temos a oportunidade pelas redes sociais estarmos agora unidos. E eu queria convidar vocês aí na casa de vocês, a família que está reunida, os irmãos, todos os lugares, alguns fora de casa ainda, mas acessando pelo celular, esse culto online, que você agora se una conosco aqui em oração. Nós estamos aqui com o pessoal da comunicação e nós vamos orar agora. Se coloque de pé aí e vamos fazer uma oração, vamos clamar, vamos pedir a intervenção divina, vamos pedir ao Senhor um direcionamento para nós, para o nosso país, para as autoridades constituídas na nação brasileira, no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. É um momento que só Deus pode, de fato, conceder uma direção segura, uma direção certa. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos exaltar o Teu nome, queremos Te bendizer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela alegria de podermos ter comunhão no Espírito, uma vez que estamos ligados pelo Espírito Santo. Não estamos ligados somente por um sinal de internet, por uma tecnologia, mas pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que nos une, o Espírito Santo que testifica, que nos convence, que nos dá o esclarecimento a respeito de todas as coisas. Por isso nós invocamos a Tua presença, nós suplicamos, ó Deus, a Tua manifestação sobre nós. Nós cremos na realidade da Tua existência de forma palpável, que o Senhor possa nos abraçar nesta noite, que o Senhor possa refrigerar a nossa alma nesta noite, que o nosso espírito seja ativado, que num momento como esse nós estejamos cheios do espírito de fortaleza, possamos prosseguir no Senhor, possamos vencer no Senhor, possamos sair das cavernas, da escuridão, do medo e nos posicionarmos espiritualmente para orarmos, para declararmos a vitória do Senhor, para declararmos que o Senhor é Deus sobre a nação brasileira, o Senhor é Deus sobre o mundo, todas as almas pertencem ao Senhor, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós estamos debaixo da tua palavra, que declara em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Vem com o teu poder, vem com o teu espírito nesta noite, e que cada um aí na sua casa, na sua residência, seja tremendamente visitado pelo Senhor, e todo medo seja lançado fora, porque o amor de Deus através do Espírito Santo já nos alcança. Nós cremos em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, irmãos, aleluia. Quem está mais alegre aí, dá um joia, aí, chama a galera aí, convide seus amigos, seus familiares, chama a turma toda aí para nós orarmos, estarmos juntos aí nesse ensino, nesse aprendizado, amém? Não posso compartilhar o café com vocês, mas aí na casa de vocês podem fazer o café Majestade. Se não tiver, pode utilizar um outro café, mas de preferência o café Majestade. Bem, queridos, nós estamos dando sequência ao programa de libertação, e nós já falamos um pouco sobre aliança entre um homem e uma mulher. Falamos um pouco sobre relacionamentos, falamos sobre aliança de sangue, falamos sobre laço de alma, trabalhamos essa questão dos vínculos, da aliança, do pacto, da aliança legítima e da aliança ilegítima, ou seja, de uma aliança estabelecida dentro dos princípios de Deus, o que permite, o que legitima a intervenção de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus. E falamos sobre alianças inescrupulosas, ou seja, alianças ilegítimas, que também legitima a intervenção demoníaca, uma vez que o pacto de sangue, no caso, dentro do assunto que nós estamos trabalhando, o ato sexual, o coito, é uma aliança de sangue estabelecida entre duas pessoas, amém? E não só essa questão espiritual, mas também há um envolvimento emocional e até físico, ou seja, a pessoa, dependendo do que ela tiver de doença, ela vai transmitir para o parceiro. Então isso é muito sério e a Bíblia trata isso e fala muito sobre isso. Bem, o texto base a respeito disso está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, só dando uma pincelada, fazendo uma revisão.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, abre aspas. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? É uma pergunta que o apóstolo faz. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, fecha aspas. O que o apóstolo está dizendo? Está dizendo o seguinte: se você se une à prostituta, tem relação com uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. Agora pensa isso, multiplica isso. Qual o estilo de vida dos nossos dias? Qual o comportamento humano, até aceitável pela sociedade dos nossos dias? Um comportamento que é hedonista, um comportamento que busca o prazer acima de tudo, a satisfação acima de qualquer coisa. Se ignora o indivíduo, se ignora o ser humano, alguém que está cativo pela promiscuidade, desconsidera o outro, desconsidera o emocional do outro, desconsidera absolutamente tudo. Não tem nada mais egoísta que o ato sexual fora da aliança do casamento. É algo extremamente terrível. Então é realmente você usar o outro, desconsiderando totalmente aquele indivíduo. E o apóstolo vai falar sobre isso por quê? Porque a igreja de Corinto estava passando por uma situação assim. Havia, na realidade de Corinto, quer dizer, uma igreja do primeiro século, um problema em relação à prostituição, em relação à promiscuidade. E o apóstolo está advertindo aquela igreja. Está dizendo assim: olha só, vocês estão quebrando princípios, estão transgredindo, e tem uma coisa, vocês que estão fazendo isso, vocês estão estabelecendo uma aliança, vocês estão estabelecendo algo que não está só no campo físico, mas também no campo espiritual. E hoje nós entendemos perfeitamente isso, né? Vivemos uma realidade extremamente promíscua, a realidade brasileira, um país que premia esse tipo de comportamento, e nós estamos vendo os prejuízos, estamos vendo as famílias sendo destruídas, estamos vendo pessoas marcadas para a eternidade em relação a isso, pessoas que não conseguem sair mais dessa vida, pessoas que vão se afundando, perdem a família, perdem às vezes bens, enfim, e o pior de tudo, perdem a eternidade, porque não conseguem vencer, não conseguem resistir o apelo, muitas vezes, aquilo que está dentro delas. Então, quando o próprio Senhor diz lá em Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, ele está falando, claro, dentro da realidade do governo de Deus, de um matrimônio estabelecido dentro dos princípios de Deus. Mas isso foi quebrado, o pecado desconfigurou tudo, o pecado mudou todas as coisas, e a partir do pecado, podemos, para entendermos melhor, o pecado é como um vírus, isso vai se propagando de pai para filho. Sabemos que a cura é Jesus, por isso nós estamos aqui, porque cremos na realidade da cura, cremos na realidade da libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem liberta é o Filho. Eu preciso conhecer o Filho. Quando eu conheço o filho sexual, claro que o pecado sexual é algo extremamente agressivo, extremamente destruidor, porque ele tem desdobramentos não só para com a vida do indivíduo que comete, mas para as pessoas que estão envolvidas. Às vezes o cônjuge, a pessoa, o terceiro que está envolvido naquela relação, os filhos, a quebra de aliança, a interferência de demônios, crianças que ficam expostas cada vez mais cedo à promiscuidade, ao estímulo. Então já tem uma cultura, somado a uma intervenção demoníaca. A autoridade espiritual da casa abriu a porteira. Se nós temos um inimigo, ele vai aproveitar a ocasião, ele vai entrar com tudo, com os dois pés no peito, querendo destruir tudo. O objetivo do diabo sempre será perpetuar o pecado, trabalhar
o pecado de maneira que um comportamento seja estabelecido e esse comportamento se perpetue naquele seio familiar. Sempre será assim. Ele vai trabalhar com esse foco. Por quê? Isso é estratégico. Ele consegue minar 1, 2, 3 gerações, ok? Com esse tipo de interferência, os desdobramentos. Pensa, uma criança que o pai se separou da mãe por causa de uma relação promíscua, essa criança fica marcada, há uma quebra de aliança, ela tem problemas emocionais, ela tem problemas de ordem espiritual, ela cresce revoltada, ela não aceita Deus, porque ela não teve uma referência de paternidade, a paternidade foi quebrada, o que foi gerado dentro dela? Orfandade. Isso vai se propagando, ela comunica isso para o filho, daqui a pouco repete, separa também, e assim que as coisas estão acontecendo nos nossos dias, ok? Beleza, gente? Estou falando muito rápido? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falem aí, escrevam aí, que a Ana está aqui, a Mariana, e elas vão falar conosco aqui para a gente ir mais devagar, mas é só uma revisão, tranquilo? Todos entenderam? Galera do Facebook aí, tem gente acompanhando no Facebook, pessoal do Instagram, tá? E vai marcando a comunidade, dá um print aí depois da tela e vai marcando a comunidade, beleza? Mandar pergunta, se você tiver alguma pergunta, escreva aí, tem a caixinha de perguntas, pode escrever, tá bom? Outra coisa, quem não assinou o canal do YouTube ainda, a gente precisa fazer a transmissão pelo YouTube. Quem ainda não assinou o canal do YouTube da comunidade, entra lá no YouTube, busca Igreja Comunidade Evangélica em Vila Velha e se inscreva, ok? Para que nós possamos alcançar aí o número mínimo de pessoas para começarmos a fazer a transmissão pelo YouTube também. Mas vamos lá. Então hoje, depois de revisar um pouquinho alianças entre um homem e uma mulher, vocês já entenderam, quem participou aqui fez a oração de desligamento, entendeu? E é claro, nós não estamos ensinando aqui uma receita, uma fórmula mágica. Não é aquela coisa, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, e você fica dentro de um ciclo e nunca sai daquele ciclo. Não, você precisa ter consciência, é o que Jesus disse à mulher adúltera: vá e não peques mais, ok? Você passou a se conhecer a partir do momento que você teve um encontro com Deus, o Espírito Santo traz luz, você também conhece as suas questões, as suas inclinações, você busca a cura em Cristo, a regeneração, não só do seu espírito, mas também do seu caráter, se posiciona dentro da verdade, dentro da palavra de Deus, para que um novo comportamento seja estabelecido, ok? Um comportamento que vai legitimar a ação de Deus, não um comportamento que vá legitimar a ação de Satanás, ok, gente? Então não é pecar, confessar, eu sei, então agora todas as vezes que eu pecar, eu vou fazer assim, e vou pegar aquela oração lá com o pastor, com a igreja, vou repetir aquela oração, vou fazer o desligamento dos parceiros sexuais, está tudo certo. Não, não faça isso, porque isso é iniquidade. O pecado sempre será um acidente na vida do regenerado, tá? A sua natureza não é a natureza do pecado. A sua natureza é a natureza de um filho de Deus, de quem nasceu da água e do Espírito. O governo sobre nós precisa ser do Espírito Santo, e o padrão é o padrão da palavra, o estilo de vida é o estilo do Sermão do Monte, é o padrão da palavra de Deus, ok? Quando Jesus fala lá em Mateus 7, que aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele não está falando só sobre um fundamento, ele está falando sobre um alinhamento, em um estilo de vida alinhado com aquilo que Jesus entregou no Sermão da Montanha, ou seja, algo sólido, algo inabalável, algo que permite uma construção segura. E o que é isso? Todo o ensinamento de Jesus é Jesus e os seus ensinos, não é só Jesus. Tem que fazer, eu tenho Jesus, você pode ter Jesus, tem os outros ídolos também. Eu aceito Jesus, mas não renunciou ao que você tinha. Eu aceito Jesus, mas não quer caminhar sobre a palavra de Jesus. Não, é Jesus e todo o seu ensino, porque Ele é a palavra, Ele é o Shema, Ele é a palavra. Ouve, Israel, Deuteronômio 6. Então nós temos que ouvir. Ouvir no hebraico tem o mesmo significado de atender. Então ouvir
atender, é escutar, dar ouvidos, ou seja, colocar em prática. Amém? Então, já entendemos que nós precisamos abandonar esse padrão. Por quê? Porque a nossa natureza é a natureza agora gerada pelo Espírito. Fomos gerados pela palavra, Tiago vai falar sobre isso. Gerados, não pela vontade da carne, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. É isso que João também vai falar no capítulo 1. Vamos lá, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cativeiro de um pecado, dando sequência. Alguém pode ficar ou permanecer cativo em um único pecado? Nós estudamos lá atrás cativeiro espiritual e desmistificamos o entendimento que um cristão não pode ser dominado ou influenciado por Satanás. A gente já desconstruiu isso. Também todos os pastores que possuem um pouquinho de sanidade vão saber, pela experiência prática, atendendo as pessoas em gabinete, pessoas que confessaram Jesus, pessoas que um dia oraram recebendo Jesus, pessoas que frequentam um ambiente, que estão em um ambiente em que a palavra de Deus está sendo proclamada, e mesmo assim essas pessoas ainda se encontram ou se encontravam, algumas que a gente acompanhou e os pastores acompanham, em cativeiro espiritual, ok? Como o exemplo que a gente usou lá no início da mulher encurvada que frequentava a sinagoga, que o próprio Jesus chamou de filha de Abraão, tinha um demônio e ela por muitos anos ficou cativa em virtude da influência de um demônio. Mas vamos lá, então o estudo de hoje, no cativeiro de um pecado. Como o cristão que foi liberto do pecado no ato da salvação pode ainda estar debaixo do jugo, do domínio do pecado? Como alguém pode tornar-se cativo? Paulo fala aqui, abre aspas, os que estão na carne não podem agradar a Deus, fecha aspas. Romanos 8, versículo 8. Confere aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 8. Vou dar um tempo para vocês acharem o texto. No verso 7, vai dizer assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, ou seja, os princípios de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Lembra quando nós falamos, o apóstolo Paulo fala de 3 tipos de homens, não é espécie não, ele está falando o seguinte, sobre o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Paulo ele fala isso nas epístolas. Então o homem espiritual é aquele totalmente rendido ao governo do Espírito Santo, ok? O homem carnal é aquele que aceitou Jesus, a maioria dos cristãos, aquele que aceitou Jesus, mas que Jesus ainda não governa sobre sua vida na totalidade. Governa algumas áreas, momentos sim, momentos não. O ego ainda está entronizado, Cristo está fora, não houve rendição. O homem natural é o homem criatura, não é filho. Lembre-se que nem todas as criaturas, nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que foram gerados pela palavra, pelo Espírito de Deus, como o próprio Cristo ele vai dizer, como o próprio apóstolo João também, quando vai dizer no capítulo 1 do Evangelho de João, abra aí por favor, João capítulo 1, só para a gente dar uma conferida. Aleluia! Cadê o Vitor? Está aí? Os quais não nasceram, João capítulo 1, verso 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, amém? Nasceram de Deus. No verso 11 começa assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo os que o receberam, aos que creram no seu nome, Deus deu o direito de se tornarem o quê?
filhos de Deus. E Romanos 8 vai dizer que o Espírito do Senhor testifica o nosso espírito, nós somos filhos de Deus. No mesmo capítulo 8 de Romanos vai dizer que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estão submetidos à vontade de Deus. Então não tem essa, todos os seres humanos são filhos de Deus. Não, todos os seres humanos são criaturas. Foi Deus que criou a matriz de toda a raça humana, chamada Adão. Adão é um cabeça de raça, como Cristo é um cabeça de raça. Então todos, biologicamente falando, somos descendentes de Adão. Agora espiritualmente, agora somos gerados, fomos gerados pela palavra, pela vontade de Deus. Então agora nós somos filhos de Deus, nós adquirimos em Cristo, pelo mérito dele, no poder do Espírito Santo, uma nova natureza. E se nós adquirimos uma nova natureza pelo mérito de Deus, nós precisamos caminhar e aprender a se relacionar dentro desta realidade estabelecida, desse universo espiritual agora, que Deus abriu para nós a partir de Jesus. Amém? Então vamos lá, Romanos 8, verso 8, então quem agrada a carne, quem está debaixo da vontade da carne, ainda é escravo do pecado, não pode agradar a Deus. Como o pecado pode entrar na vida de um cristão e escravizá-lo? Irmãos, isso é simples, né? Se alguém tiver alguma dúvida, tem alguma pergunta? Mas depois, não? Está todo mundo entendendo tudo aí? Tranquilo? Bem, vamos ler Romanos ainda, capítulo 7, verso 15. O pessoal aqui, Romanos 7, 15. Romanos 7, verso 15. Um dos irmãos aqui, por favor, leia. Enquanto eu bebo água aqui. Romanos 7, 15. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. E aí, meus irmãos? Olha que coisa. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que é isso? O que Paulo está falando? E Paulo era um homem acima da média, um homem rendido à vontade de Deus. Ele está dizendo que havia o quê? Uma guerra dentro dele, um conflito cósmico. Porque quando você recebe Jesus, quando você se entrega a Cristo, e o Espírito Santo checa para ver se isso realmente é genuíno, é verdadeiro, e você é gerado, ou seja, o seu espírito, que não tinha mais acesso a Deus em virtude do pecado original, o pecado é removido, ou seja, em virtude da justificação pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, e você passa agora a ter comunhão com Deus novamente. Seu espírito acessa Deus novamente, Deus consegue acessar o seu espírito novamente. Você não deixou de ter alma, você tem o seu psiquismo, você tem memórias, você tem lembranças, questões dentro de você. Paulo tinha. Paulo não vai relatar, não vai falar de tudo que ele viveu até o chamado em Atos 9, até o momento que ele tem um encontro com Jesus. Atos vai falar, Atos dos Apóstolos, Lucas vai falar um pouquinho sobre o que ele testemunhou, inclusive a morte de Estevão, algumas coisas que ele vivenciou, mas nós não vamos falar. A Bíblia vai falar sobre, por exemplo, a dinâmica familiar em que Paulo foi criado, as questões. Não vai falar sobre os ensinos que ele recebeu de Gamaliel, como foi essa relação com uma figura de autoridade, com o seu pai, enfim. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, e você enxerga isso de forma muito explícita, na primeira família da terra, existem problemas, existem situações graves, e obviamente sequelas ficam no interior do homem, e Paulo tinha essa guerra. Agora, o que ele fazia? Ele resistia, mas de quando em vez aqui ele está mostrando a humanidade dele. Interessante, né? Enquanto muitas pessoas querem transmitir uma imagem de perfeição,
muitos líderes religiosos, muitas pessoas que não cometem falhas e etc. Paulo aqui está dizendo o seguinte: olha só, eu tenho problemas, eu tenho conflitos, tem situações difíceis dentro de mim. Tanto que ele vai dizer: eu não compreendo o meu modo de agir. Para um pouquinho e pensa, quantas vezes você, amando Jesus, amando seu cônjuge, amando seus filhos, você fez algo, falou algo que desagradou o seu cônjuge, algo que feriu, algo que trouxe tristeza, angústia? Quantas vezes? E de repente você para analisar e fala assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não pensei, quando eu fui ver eu já tinha falado, eu agi dessa forma, e você fica decepcionado consigo mesmo. Como é que pode isso? Meu Deus, eu amo Jesus, eu amo meu esposo, minha esposa, meus filhos, e eu briguei, eu falei o que não devia, eu fui grosso, eu perdi a medida. Quantas vezes? Queridos, quantos de nós, ao longo do tempo, desenvolvemos situações que nós estamos assim, transmitindo para os nossos filhos, muitas vezes sem perceber? Exemplo, eu vivi isso, eu sei muito bem o que é isso, vou usar o meu exemplo. Nós, por muito tempo, tínhamos problema com essa questão de aniversário. Chegava agora de data de aniversário, festa, eu odiava festa, não gostava de festa. Era uma coisa que me incomodava, porque quando eu era criança, todas as vezes que meu pai e minha mãe decidiam fazer festa para comemorar o aniversário de alguém, havia conflitos. Então eu falei: eu não gosto desse negócio. E eu casei, Lorraine queria fazer festinha, e eu ficava sempre como uma pessoa que não era a favor, sempre contra, até o momento que eu consegui vencer esse trauma. Tive que enfrentá-lo e venci, porque todas as vezes eu me auto-sabotava, eu arrumava uma situação para aquilo não dar certo. Conheço outras pessoas que também viveram a mesma coisa, vivem a mesma coisa. Por quê? Porque todas as vezes tinha um conflito. Porque normalmente as pessoas querem fazer festa para comemorar, para celebrar, mas há um estresse, ficam estressados com a arrumação, ficam estressados, aí a festa se torna alguma coisa ruim. Não deveria ser assim, a coisa deveria ser tranquila. E muitas vezes esse estresse gera o quê? Um trauma, porque conflitos acontecem. Aí depois você fica o quê? Avesso a isso. Não quero negócio de festa, não quero mexer com isso, não gosto disso. Muita gente não gosta de datas comemorativas, por exemplo, Natal, virada de ano, porque conflitos. Eu não gosto disso. Que data horrível, que tempo ruim. Por quê? Porque às vezes na infância problemas aconteciam nessas datas. Enfim, então aquilo marcou. Existem situações que marcam a nossa vida, e essas questões não resolvidas ficam como um campo fértil, que muitas vezes acabam se tornando inclinações para algum tipo de pecado, algum tipo de compensação, uma espécie de compensação perversa. Você tem uma área conflituosa, você tem alguma coisa que você não resolveu, ou você vai assumir um comportamento religioso, uma imitação de santidade, um legalismo, que é uma imitação de santidade que acaba levando o indivíduo para o pecado, ok? Ou você vai de fato abraçar um pecado, abraçar alguma situação que traga para você uma compensação, porque tem uma área, tem alguma coisa que não está resolvida e você precisa resolver aquela questão. Como você e eu muitas vezes não encaramos, porque quando você encara, você obviamente está submetido à dor, está submetido àquele momento de ressentimento, e o ressentimento muitas vezes para resolver e nunca mais sentir novamente. Muitas pessoas abandonam essa possibilidade e abraçam o pecado, tá? E até em um segundo momento começam a se justificar dizendo:
Não, eu faço isso porque minha esposa não me atende, eu faço isso porque o meu esposo não me atende, eu faço isso porque o meu patrão, ele não me valoriza, eu faço isso porque eu sou livre. Livre nada. Tem muitas pessoas que pensam que são livres, na verdade são livres coisa alguma, são cativas, são pessoas que estão debaixo de escravidão. Eu não conheço um escravo que diga assim, eu sou feliz sendo escravo. É impossível isso. Quando Paulo fala, mas Paulo disse que ele é escravo, pastor. Quando Paulo fala que ele é um escravo de Cristo, está dizendo, muito antes de qualquer coisa, de eu ser um escravo, um prisioneiro de Roma, um escravo, eu já estou submetido totalmente à vontade do Senhor, eu faço a vontade dele, nesse sentido. Mas ele fazia a vontade de Deus voluntariamente, respondendo ao amor de Deus. Amém? Então vamos lá, um pecado aí. O que a experiência de Paulo pode nos ensinar? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E aí? Que pecado na sua vida pode estar sendo um calabouço para você? Na verdade, todo pecado. Mas você já aceitou o governo de Jesus na sua área financeira? Você já aceitou o governo de Jesus na área conjugal? Mas o que ainda prevalece na sua vida, na minha vida, na vida de muitos cristãos, que ainda nos coloca debaixo do domínio de um cativeiro espiritual? Por que tanto conflito? Por que uma guerra interior tão violenta ainda? Se nós estamos dizendo que cremos na palavra, se nós estamos dizendo que somos nova criatura. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Se alguém começa na prática de um pecado e segue praticando o mesmo ato, a tendência é tornar-se escravo deste pecado. Ou seja, você pecou, às vezes vem a culpa, um suposto arrependimento, mas daqui a pouco você retorna àquele pecado. É um cativeiro, ok? Você não consegue sair sozinho, você precisa de ajuda. Ajuda primeiramente do Espírito Santo, depois de pessoas. Sujeitar-se ao pecado é colocá-lo como seu Senhor. O pecado é um senhor cruel que exige plena submissão dos seus súditos. Quem faz de um pecado seu senhor acaba tendo que se sujeitar às suas ordens. Exemplo, a pessoa diz assim, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu bebo quando eu quiser, eu não sou alcoólatra, eu não sou usuário de maconha, eu fumo de vez em quando, mas eu sou livre, se eu quiser parar, eu paro. Mentira, mentira. É uma forma que a pessoa desenvolve de enganar a própria consciência. Ela está cativa. Ela está cativa. Ela não se deu conta ainda, mas ela está cativa. Ela está dominada. Então, é o cigarro, é a bebida, é a pornografia, é a masturbação. Não é a vontade dela. Quando ela se percebe, ela está praticando tal ato. Aí vem o remorso, aquela coisa da religiosidade. Não é nem por amar a Deus, muitas vezes da religiosidade. Ai meu Deus, fiz de novo, me ajuda. Aí tem a autopunição, vai fazer alguma coisa, vai se punir para tentar estabelecer um mérito. Ah, eu pequei, mas eu fiz assim, eu pequei, mas eu dei 10 cestas básicas, eu pequei, mas eu fiquei 3 meses longe do ministério de louvor. Ah, eu pequei, mas eu dei dinheiro. Ah, eu pequei, mas eu fiquei bonzinho. Acontece muito isso. Isso é muito comum no meio religioso. Vamos continuar lendo aqui. Mas você já conheceu algum escravo feliz? Eu falei isso. Alguém que dissesse, eu tenho prazer em minha escravidão. Tem alguém? Eu tenho prazer em minha escravidão? Ninguém, né? Só se você perdeu a sanidade, você vai dizer que você tem prazer na escravidão. Talvez haja alguns profundamente pervertidos que digam isso, embora no íntimo não sejam felizes. Mas ouvir isso de um cristão é impossível. Todo cristão escravo de um pecado odeia a sua escravidão. Todo cristão escravo de um pecado odeia a escravidão. É uma guerra. Muitas vezes esse indivíduo não está conseguindo vencer, não está conseguindo sair da situação. Todo aquele que já nasceu de Deus não tem mais prazer no pecado.
Fomos gerados pela palavra de Deus e por isso nosso desejo é nos realizar em Deus, fazer a sua vontade. O contrário disso é estranho à mensagem do Evangelho. Contudo, quem permanece no pecado e não demonstra qualquer atitude de arrependimento, ainda não teve o seu encontro genuíno com Jesus. Então, alguém que permanece no pecado e não demonstra nenhum tipo de arrependimento, essa pessoa ela não pode ser considerada convertida. Ela ainda não teve o seu encontro genuíno com Jesus. Ela abraçou a fé batista, ela abraçou a fé presbiteriana, ela abraçou a fé evangélica, ela frequenta um lugar, mas ela não teve uma experiência de novo nascimento, de forma alguma, tá? Então esse tipo de pessoa precisa ter um encontro. Agora, existem aqueles que tiveram um encontro e ainda assim estão cativos em alguma coisa, em alguma área. Vamos continuar. Eu falei um pouquinho aqui, e é uma coisa que a gente fala muito aqui na comunidade, sobre o legalismo, né? O legalismo, a relação, inclusive, já abordamos isso muitas vezes, do legalismo com a escravidão do pecado. O que seria legalismo? Legalismo é o extremo da justiça e da lei, sem qualquer misericórdia. É a falsificação religiosa da doutrina da santidade. Então o legalismo é a falsificação religiosa da doutrina da santidade. Às vezes uma pessoa, para se dizer santa, às vezes um homem, né? Às vezes até um pastor vai dizer assim: não dê carona para uma mulher, não dê carona para uma mulher, evite situações assim, assim, assim. Claro, irmãos, nós precisamos vigiar, nós somos seres humanos. Agora, existem discursos que são repetidos. Muitas vezes esse pastor, esse líder, esse homem, essa mulher está falando de algo que a própria pessoa tem problema, algo que ela não resolveu, e ela está repetindo aquilo, algo que ela não resolveu. Pessoas que ficam batendo nessa tecla. A Bíblia vai dizer que se os nossos olhos forem bons, o que a Bíblia diz? Todo o teu corpo terá luz. Então, se você enxergar tudo com maldade, aí obviamente você vai atrair a maldade para si. Agora, também não podemos ser ingênuos. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Nós temos o quê? Nós temos que entender, perceber as coisas, vigiar, fugir da aparência do mal. Mas tem gente que está assim, adquirindo ou assumindo um comportamento que aparentemente as protege de uma ação, de uma situação de tentação, mas é uma outra face de uma mesma moeda de você estar vivendo às vezes no meio do pecado. A única diferença é que as pessoas que não têm discernimento estão olhando para aquela pessoa e pensando que ela é espiritual, quando na verdade ela não é espiritual, é só um comportamento. Às vezes é o vestido, é a calça, é o cabelo, é a forma de se vestir, os jargões evangélicos, a paz, só vitória, bênção, aleluia, tudo certo, glória a Deus, e por dentro a pessoa está o quê? Totalmente destruída, totalmente dominada pelo pecado, enxerga a maldade em tudo, pensa e vive debaixo do domínio do pecado. Mas para ser aceito em um grupo, assume um comportamento coletivo aceitável, ok? Um comportamento, um padrão evangélico. Então vamos lá. Então o legalismo é a falsificação religiosa da doutrina da santidade. Em toda a Bíblia vimos que cada pessoa com quem Deus se relacionou tinha suas falhas e dificuldades. Basta ler a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, certo? Eles eram iguaizinhos a nós. Entretanto, a visão legalista não aceita isso. É a visão da perfeição. A grande verdade é que todo desequilíbrio esconde um polo oposto. Quanto mais legalistas e rígidos, mais perto estaremos do pecado, e ainda mais tentados seremos. As pesquisas mostram que os quadros de perversão podem ter como origem as tendências legalistas. Queria pedir um dos irmãos aí para abrir, por gentileza, Colossenses
capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 20 ao verso 23, Colossenses, capítulo 2, do verso 20 ao verso 23. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo, que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deteriorizam com o tempo. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Tá vendo, irmãos? Muito obrigado, Lucas. É só um comportamento, é algo exterior, não é algo genuíno, de dentro para fora, uma transformação interior que altera o comportamento exterior. Não, é uma aparência. Jesus denunciou isso no sermão profético, no sermão do monte. Jesus falou sobre o comportamento dos fariseus. Eles buscavam a aprovação de pessoas. E olha o que eles fizeram naqueles dias. Não entenderam a visitação de Deus através do Messias, não discerniram o tempo, não se posicionaram em relação à profecia, rejeitaram o Messias. Por quê? Porque tinham um comportamento legalista e recebiam mérito. As pessoas gostavam disso, aplaudiam, as pessoas achavam isso assim o máximo. Por isso que é difícil você conviver às vezes com um pastor, com um líder. Tem muitos líderes que ficam isolados. Não, você não pode conviver com a ovelha, porque o medo desses líderes é que a ovelha tenha acesso à vida deles e conheça a fragilidade deles. Deveria ser o contrário. Jesus nunca escondeu isso. Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele, quando estava angustiado até a morte, pediu ajuda aos discípulos: ficai comigo, eu estou angustiado até a morte, vê lá e ficai comigo. Jesus tinha necessidades como homem. Jesus não tinha pecado, Jesus não conheceu o pecado. Jesus era um homem 100% santo, mas ele muitas vezes pediu ajuda, dormiu, teve sono, que estava cansado. É comum. Agora as pessoas querem transmitir uma imagem de perfeição, super poderoso. Aí o povo gosta disso. O povo gosta quando você demonstra muitas vezes a sua humanidade. Eu não estou falando de quebra de princípios, irmãos. Eu não estou falando de falha de integridade. Eu estou falando de humanidade. Está cansado, está aborrecido no dia, não está muito afim de conversar. Comum isso. Quem é casado sabe, às vezes você acorda assim, às vezes passa o dia, tem momentos e momentos. Agora, você vai quebrar uma aliança por causa de uma situação? De forma alguma. De forma alguma. Pensa que uma coisa, fazendo uma reflexão, imagina Noé, seus filhos e suas noras dentro da arca 1 ano. Meu Deus, nós estamos em quarentena alguns dias. Pensa Noé e aquele odor, porque os animais que estavam ali, irmãos, estavam comendo e estavam defecando. O odor ali dentro, o barulho de animal dentro daquela arca, tudo fechado, uma janelinha no andar superior. Não, Deus fazia algo ali que eles não sentiam o cheiro? Claro que não, queridos. Claro que não. Noé, quando a arca ela pousa, quando as águas vão baixando, e quando ela fica sobre o Monte Ararat, e que ele desce da região que hoje é a Turquia, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha. Quando o tempo passa e a vinha gera frutos, ou seja, uvas, ele faz um vinho e se embriaga. Pensa no que esse cara viveu ali dentro. Ou seja, nós temos certeza em cumprir a missão que Deus nos deu. Agora, isso não significa que não haverá dor, que será fácil. Nós temos a certeza que iremos cumprir. Jesus tinha certeza. Mesmo assim ele orou: todavia, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ele aceita, como filho do homem,
a vontade de Deus e cumpre a vontade de Deus na cruz, mas isso não o isentou da dor. Ele sentiu dor quando seus pés foram perfurados, as suas mãos foram perfuradas, quando a coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça, quando o peso do seu corpo forçava em um último suspiro. Olha que coisa, irmãos. Nós temos certeza da missão, mas nós somos humanos, e querer esconder essa humanidade e adotar um comportamento religioso é extremamente perigoso, pode nos levar ao adoecimento, tá? Então, estamos entendendo isso. É chegado um tempo que nós estamos entendendo que o vinho é novo, mas o odre também precisa ser novo. Durante muito tempo a igreja só focou no vinho e esqueceu o odre. Em outros momentos a igreja focou demais, a igreja puritana, no odre, no caráter, na integridade, na pessoa humana, na restauração a partir dos princípios de Deus, mas negou o vinho, a ação do Espírito, a manifestação do poder de Deus, o enchimento, capacitando o homem para a pregação, para a manifestação dos sinais da invasão do céu na terra, da manifestação do reino de Deus. Agora não, a igreja dos nossos dias, ela entende, ela compreende que o odre precisa ser novo e o vinho também precisa ser novo. Não é uma coisa só, não é só o vinho, não é só o odre, mas as duas coisas, ok? Amém? Então não adianta ficar abraçando e insistindo no comportamento religioso. Eu queria ainda trabalhar um pouquinho falando sobre pecados, situações que aparentemente são pequenas, mas que vão crescendo até o ponto em que o indivíduo que não abandona a prática de tais pecados se torna cativo definitivamente, em virtude da prática contínua, de uma prática, de um comportamento que se repete. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Cantares, capítulo 2, Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15. Cântico dos Cânticos. Cantares 2,15. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Vou repetir. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. As rapozinhas, o que elas faziam? Elas comiam o quê? O que as raposinhas faziam? As flores das vinhas, aqui ó, que estragam às vezes, pois as nossas vinhas estão floridas. Irmãos, tem coisas que são sorrateiras, situações que aparentemente são pequenas. Eu falo sempre aqui, ninguém tropeça em uma montanha, todos nós tropeçamos em pequenas pedras, ok? Algo aparentemente pequeno. Eu me recordo perfeitamente de um sonho que marcou a minha vida. Eu era novo convertido, novo na fé. Eu tive um sonho que dentro do meu quarto havia 2 filhotes de leõezinhos, 2. E eu olhava, eles eram muito bonitinhos, pequenos, como 2 gatinhos, eram muito bonitinhos. E eu olhava e falava, nossa, como eles são bonitos. E eles mordiam, eles mordiscavam o meu calcanhar, e aquilo até provocava como se fosse cócegas, alguma coisa até agradável, mas uma voz me dizia, mata os 2. E eu falava assim, mas como eu vou matar? No sonho que eu tive, como que eu vou matar? São 2 filhotes de leão. E a voz dizia, eles vão crescer, se você não matá-los agora, quando eles crescerem, eles vão devorar você.
e eu entendi perfeitamente a linguagem metafórica do sonho, que o Espírito Santo de Deus estava me dando. Eu não tinha um conhecimento pleno da Bíblia. Se eu tivesse, eu entendia pela Bíblia, que eu devia fugir, devia olhar aqui para Cantares 2,15, apanhai as raposinhas, porque elas fazem mal às vinhas, a vinha, e a vinha já está florida. Eram pecados, eram situações pequenas, mas que se eu não decidisse resolvê-las naquele momento, o que aconteceria? Isso cresceria, isso se tornaria mais forte do que eu, e em um momento eu seria destruído por aquilo. Então eu precisei orar, pedir a Deus discernimento, o Espírito Santo de Deus trazer a minha consciência, o que precisava ser renunciado, o que precisava ser resolvido, para que esse mal não crescesse e amanhã me destruísse. É assim com todos nós, amém? Então aqui Salomão está dizendo: apanha as raposinhas, apanha, não deixa as raposinhas, porque elas são bonitinhas, aparentemente pecadinhos, situações pequenas, mas isso vai destruir. Nós somos, muitas vezes a Bíblia vai usar essa linguagem, vai usar essa figura, árvore ou uma vinha, como a pessoa humana, como um filho de Deus, como um homem espiritual, que está gerando, que está florido para gerar frutos para a glória de Deus, amém? Então essa linguagem, ela é comum na Bíblia. Vamos lá. Porque as raposinhas, pequenos delitos, abrem as portas para os grandes erros? Eu disse, ninguém tropeça em montanhas, todos nós tropeçamos em pequenas pedras. Nós, às vezes, evangélicos, temos uma preocupação enorme com aqueles pecados que mais nos assustam: adultério, paixão, roubo, divisão de igrejas, etc. Tudo isso nos choca bastante. Quando alguém cai em um desses pecados, puxa vida, quanta dor. Mas não paramos para pensar que todos esses pecados, abre aspas, grandes, fecha aspas, um dia começaram pequenos. Às vezes o pecado começa, algo que você está vendo na internet, isso cresce, amanhã se torna um adultério, mas começou pequeno. Às vezes a divisão de uma igreja, uma conversa no portão, uma conversa após o culto, fala mal de alguém, o outro aceita, não repreende, não admoesta o outro, e a situação começa a crescer. Daqui a pouco uma situação, um ataque espiritual àquele grupo, um pequeno roubo, algo que não é seu, que você se apropria, amanhã uma outra coisa, isso vai crescendo. São essas raposinhas, esses pequenos delitos, descritos pela amada de Salomão, que começam a minar nossas forças. E quando vamos ver, toda a vinha já está devastada, sua vida inteira. Começa algo pequeno, daqui a pouco você está totalmente destruído. O pecado de adultério é simplesmente o resultado de uma vinha devastada, ou seja, já é a própria vinha devastada. Então começou pornografia, masturbação, acessando coisa, conversa inescrupulosa com uma pessoa, começa intimidade com alguém que não é o cônjuge, uma situação se estabelece, daqui a pouco adultério, destruição, quebra de aliança, filhos são afetados, uma miséria, às vezes a vida financeira, a vida emocional, todos destruídos, uma miséria. Essa vinha foi totalmente devastada, destruída. Mas o que leva alguém a este ato tão imoral, tão destrutivo? Pequenas coisas, essas nasceram no coração, na cobiça. Juntou-se a um olhar, um telefonema, um encontro, aí vem um beijo, o resto nós já sabemos. Se conseguimos deter o pecado em sua origem, acabando com todas as raposinhas, ficaremos livres dos pecados grandes, ou seja, daqueles já consumados, que trarão uma destruição, muitas vezes não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que você ama inclusive. Haverá consequências sobre a vida delas. Então, identificamos uma situação, precisamos resolvê-la imediatamente. Uma situação surgiu, uma cobiça, um desejo, ore a Deus, coloque-se diante do Senhor e fuja daquilo. Não deixe, não permita que isso cresça. Não permita que isso cresça. Vamos continuar. Vou repetir aqui. Se conseguimos deter o pecado em sua origem, acabamos com todas as raposinhas, ficaremos livres dos pecados grandes, ou seja, daqueles já consumados. Nós falamos também aqui sobre roubo. Você já viu um assaltante iniciar sua carreira roubando bancos? Ninguém começa roubando um banco.
É quase raro isso acontecer, é provável que não. Primeiro vem as raposinhas, coisas pequenas, uma moedinha, outra colar, um pequeno furto na casa de alguém, pegou alguma coisa que não era sua. As coisas vão tomando uma proporção e chega um momento que a pessoa tornou-se um assaltante de bancos. Assaltar banco aqui já está com toda a via destruída. Aqui as raposinhas já tomaram conta, ou seja, isso foi crescendo. Amém? A palavra arrependimento no grego, todos vocês conhecem, metanoia, mudança de mente. Marcos 1,15 vai dizer isso. A palavra confissão significa trazer algo à luz através das nossas palavras. A palavra confissão, 1 João, capítulo 1, verso 9, significa trazer algo à luz através das nossas palavras. Eu vou falar, eu vou confessar. Eu sei que isso foi institucionalizado pela igreja romana, mas a confissão sempre foi algo estabelecido por Deus, não é algo institucionalizado. Um coração arrependido confessa, encara a verdade, traz à tona, enfrenta a situação que está oculta, para vencer no poder de Jesus, no poder da palavra de Deus. Alguém só pode mudar de vida se tiver a consciência de que está num caminho errado. Pensa, alguém que vive uma vida assintomática, não tem sintomas. Como que essa pessoa vai procurar um médico? Como que essa pessoa vai mudar de vida se ela acredita que está bem, que não tem nenhum tipo de problema? Não, eu estou normal. É um problema quando você está cercado de pessoas que já aceitam o pecado. O comportamento delas, a vida delas não testifica mais contra a vida do pecador, contra a vida de pecado. Todos se aceitam porque todos estão numa mesma condição, todos estão sujos, não tem ninguém ali santificado para testificar contra o pecado. Então pensa, essa pessoa ela não vai viver em um ambiente de confronto. Está tudo certo, porque todo mundo está vivendo uma vida dupla, uma vida mentirosa. Já aqueles que vivem em um ambiente de confronto e caminham com pessoas que andam em santidade, você vai ser confrontado o tempo inteiro. O comportamento, o estilo de vida daquelas pessoas vai denunciar o seu pecado, vai mostrar, vai fazer com que você enxergue a sua condição e busque a santificação, o arrependimento, a confissão, a mudança. Existem hoje grupos que já normatizaram o pecado, já aceitaram o pecado. Hoje a moda não é mais falar sobre santidade. A moda agora, o ativismo agora é santificar o pecado. Hoje as pessoas querem santificar o pecado, dizer que o pecado não é pecado. Elas querem santificar o pecado. Não há problema, não tem nada a ver. É uma interpretação bíblica ou é um ponto de vista. De forma alguma, pecado é pecado, Deus não mudou, porque nós estamos na realidade da graça. Então agora, querido, o buraco ficou mais fundo, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo denuncia, através da nossa consciência, a nossa condição. Não é porque nós estamos agora na nova lei chamada graça, que nós podemos quebrar os princípios de Deus. Não, a lei moral de Deus não mudou. O que mudou, o que foi alterado foi a cerimonial, sacerdotal. O sacerdócio foi alterado, os princípios de Deus não. O que era pecado na realidade da velha aliança continua sendo pecado na realidade da nova aliança. Então nós precisamos entender isso. Lembra da parábola do filho pródigo, Lucas 15? O pródigo só alterou sua rota depois que caiu em si, ou seja, uma tomada de consciência, um batismo de consciência. Depois que ele caiu em si: Pai, pequei perante os céus e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. Ele teve que um batismo de consciência. Eu tenho clamado para que no Brasil haja um batismo de consciência nas igrejas, para que as pessoas sejam tomadas, para que as pessoas sejam levadas à luz, ao esclarecimento. Mas muitos estão fugindo do confronto, muitos estão fugindo, querendo santificar o pecado. Eles vão procurar uma comunidade de fé que já santificou o pecado,
ou que não aborde esse assunto. Ai, é muito doloroso, é muito duro, vai afastar as pessoas. Quantas vezes a gente ouviu isso? Pastor, se você pregar contra o pecado, a igreja vai ficar vazia. Eu falei assim, não, a igreja vai ficar vazia, o salão vai ficar vazio, mas a igreja não, porque a igreja não é o salão, nem a quantidade de pessoas. A igreja são aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que morreram e nasceram de novo, aqueles que foram gerados pela palavra de Deus. Não é um lugar, não é um depósito de almas. Igreja não é lugar que você frequenta, é uma condição que você recebe. Amém? Então o pródigo só alterou sua rota depois que caiu em si, mudou sua cabeça e então regressou novamente ao lar. Entretanto, a confissão é fundamental no processo. Ele falou, muitos até mudam suas atitudes, mas não confessam. É importante confessar para limpar, colocar para fora. Isso precisa ser arrancado, precisa ser colocado para fora. Existem pastores que até mudaram suas atitudes, houve arrependimento, mas não confessaram. O marido pode ter mudado suas atitudes para com a esposa, mas se não confessar para ela, não receberá perdão e limpeza. Se o pai não confessar seu erro ao filho, embora tenha mudado, dificilmente resgatará seu relacionamento. Você teve um relacionamento ruim com a sua vida, com seu filho a vida inteira. Você mudou, você se arrependeu, você foi ministrado na sua comunidade de fé, um ensino veio, você se reposicionou, você agora abraçou os fundamentos, os princípios de Deus e vai agora estabelecer a sua relação a partir da verdade das Escrituras, mas você não foi lá e pediu perdão pelo tempo que você foi agressivo, pelo tempo que você foi ofensivo, pelo tempo que você foi omisso, pelo tempo que você foi ausente, e você acha que tudo já foi resolvido. Não, você vai ter que ir lá e confessar: papai errou, mamãe errou, eu errei, eu falhei com você, mas a partir de agora eu quero acertar. Perdoa o papai, perdoa a mamãe, perdoa o irmão, e vamos começar uma nova semeadura. Vamos acertar, me dê uma chance. E aí um novo relacionamento começa a ser estabelecido, tá? Santidade não é apenas parar de sujar, é importante entender isso. Então, eu vivi uma vida errada e agora eu abracei Jesus, estou sendo santificado, decido caminhar em santidade, nos princípios de Deus, sou santificado pela palavra de Deus, pelo domínio do Espírito Santo sobre a minha vida, mas não resolvo o meu passado, só a partir de agora. Mas o que ficou para trás, que ainda te influencia? Lembra de Paulo falando da guerra que havia dentro dele? E ele se deparava com coisas e com comportamentos e atitudes que ele não queria ter praticado, e nem ele compreendia como. A mesma coisa acontece conosco, tá? Então eu preciso me arrepender, mas também preciso colocar para fora, eu preciso confessar. Tiago capítulo 5 vai dizer o que? Confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Então a cura das emoções, não adianta. Hoje as pessoas estão cheias de problemas de ordem emocional, e o emocional legitima a ação de demônios, claro. Você está debilitado emocionalmente, conflitos, debilitado, fragilizado, às vezes depressivo, ansioso. O que vai acontecer? O diabo vai achar lugar, vai entrar com os dois pés no peito. Se você tem um inimigo, se nós temos um inimigo, ele vai trabalhar na sua fraqueza. Lembre-se sempre disso. Vamos continuar. Quando você se arrepende, você para de sujar, mas quando você confessa, você tira a sujeira colocada até então, aquilo que está dentro de você. Então você se arrependeu, você parou. Olha, não vou fazer mais isso, estou arrependido, não vou mais falar tal coisa, não vou mais acessar tal coisa, não vou mais agir assim. Você está arrependido, mas o que você já fez, o que já está dentro de você, você precisa confessar agora. Todos nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Nós precisamos de amigos, nós precisamos falar com pessoas, nós precisamos abrir muitas vezes, conversar com pessoas, precisamos ter uma relação. Se você congrega em uma comunidade de fé que você não tem acesso ao pastor, você não é pastoreado. Como é que você vai confessar alguma coisa? Como é que você vai pedir ajuda? Você não tem acesso ao seu líder?
existe um problema. Você precisa ter acesso, precisa te ajudar. Mas você também pode ter um amigo, alguém de confiança, uma pessoa séria, madura espiritualmente, equilibrada, não vai expor para as pessoas aquilo que você está vivendo, uma pessoa que você pode contar, uma pessoa íntegra, que você pode procurá-la, falar muitas vezes. Algo está dentro de você. Eu me recordo perfeitamente de Davi. Davi, alguém tem dúvida que Davi era um homem de Deus? Alguém tem dúvida? O próprio Deus disse que Davi era homem segundo o seu coração. Não foi o próprio Deus que disse isso. Lembra quando Davi ficou no palácio? Ele agiu como palhaço, né? Misericórdia, né? Fez algo errado, né? Lembra quando Davi ficou no palácio e ele olhou a casa de Urias e cobiçou Betseba, a mulher de Urias? Quem se recorda? Ele chamou uma pessoa e perguntou assim: essa mulher, ou seja, a mulher que ele estava cobiçando, é a esposa de quem? É mulher de quem? E disseram para ele: mulher de Urias. Naquele momento, ninguém o repreendeu. Ele não teve sequer um amigo, para poder dizer para ele assim: ó rei, o que é isso? Que pensamento é esse? Que imaginação é essa? Alguém que pudesse confrontá-lo naquele momento. Eu tenho certeza que Davi acordaria daquilo, falou: meu Deus, que coisa, uma coisa errada, um momento, eu estou sendo tomado. Mas ninguém o confrontou. Por quê? Porque ele tinha uma posição e ninguém ousou confrontá-lo. Ninguém foi verdadeiro, foi sincero com ele, tá? E aí o que aconteceu? O pecado e a miséria, a desgraça que veio sobre a casa de Davi. Agora, nós temos um exemplo também que é o oposto, um exemplo de confronto, um exemplo maravilhoso. E olha que não foi um exemplo dado por um servo de Deus, por alguém que professava fé em Deus. Foi o exemplo dos soldados que acompanhavam Naamã em sua comitiva, quando esses homens foram à casa de Eliseu. Quando Naamã começou a questionar e falar que lá na Síria tinham rios melhores que o Jordão e tudo, aqueles homens disseram assim: olha só, é difícil para você, por que você não faz o que o profeta diz? Por que você não cumpre a palavra? Por que você não faz a vontade de Deus, que foi conhecida através da profecia de Eliseu? Você não vai ao Jordão e se lava 7 vezes? Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, e esse confronto, quer dizer, todos podiam falar: é mesmo Naamã. Naamã que era o ministro da defesa de um reino poderoso, de um império extremamente poderoso. As pessoas poderiam querer marcar ponto com Naamã e dizer assim: não, Naamã, é verdade, vamos voltar porque Abana e Farpar é melhor, vamos voltar, esse pessoal não sabe o que está falando. Não, pelo contrário, dizer: poxa, tivesse pedido alguma coisa difícil para você, olha o resultado, Naamã foi curado e teve um encontro poderoso com Deus de Israel. Coisa maravilhosa, porque caminhou com pessoas que falaram a verdade, pessoas que o confrontaram, não concordaram com ele. Você não pode, nem deve, né, caminhar com pessoas que só concordam com você, pessoas que vão te repreender, que vão estar com você publicamente, mas na intimidade muitas vezes vão te confrontar, vão dizer a verdade que você precisa ouvir, que todos nós precisamos ouvir quando estamos querendo fazer alguma coisa errada. Amém? Vamos continuar aí. Então, eu disse que santidade não é apenas parar de sujar, ou seja, arrependimento, mas também implica em tirar a sujeira colocada até então, confissão. Quando você se arrepende, você para de sujar sua casa, sua vida, o pecado que marca você. Mas quando você confessa, você tira a sujeira colocada até então. Amém? Vamos lá. Abra Apocalipse para a gente encerrar já, caminhando para o encerramento. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Apocalipse. Quem achou aí, leia, por favor. Apocalipse 2, 5. Veja até onde você caiu.
arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Está vendo? Uma exortação à igreja. Qual igreja aí foi exortada? A igreja de Éfeso, que era uma igreja poderosa, irmãos. Olha só, algumas coisas aqui, ou pelo menos 4 coisas, o texto nos chama a atenção. Primeiro, lembrar, ou seja, fazer uma retrospectiva da nossa história. Você precisa saber, se você não conhecer a área, a situação que te levou ao pecado, você fatalmente cometerá o mesmo pecado. Então você precisa saber. Então lembrar, ou seja, fazer uma retrospectiva. Não nos é dito que passou, mas lembrar. Mas muitas vezes nós não queremos lembrar, porque aquilo nos causa dor. Lembra. Então o Espírito Santo vai trazer a sua consciência. Faça uma retrospectiva, peça ao Espírito Santo, faça a oração de sondagem, a oração que está em Salmos 139. Sonda-me. Faça a oração. Chame o Espírito Santo para fazer essa varredura dentro de você. Ok? Então não é o que passou. Lembra? Se o pecado não foi confessado, trate de olhar para trás, para então confessá-lo a Deus. A segunda palavra é onde. Lembra-te onde caíste. O que quer dizer isso? Onde tem a ver com o momento e o tipo de pecado que praticamos. Onde caiu? No adultério? Onde caiu? Na pornografia? Onde caiu? Na mentira? No roubo? No legalismo? Onde caiu? Tem a ver com o momento e o tipo de pecado. Isso quer dizer que devemos mencionar a Deus a área que caímos. Eu não quero nem falar que eu tenho tanta vergonha. Isso não vai ser resolvido, você tem que falar. Pecado tem nome. Senhor, me perdoa de todos os pecados. Não, tem nome. Você precisa ter consciência do que você praticou. Do contrário, você vai fazer a mesma coisa. Então pecado tem nome, tem que falar. Onde tem a ver com o momento e o tipo de pecado que praticamos. Isso quer dizer que devemos mencionar a Deus a área em que caímos. Então, por exemplo, se alguém que hoje padece do vício em álcool, deve se lembrar quando começou a envolver-se com este pecado, confessá-lo ao Senhor. Senhor, eu me arrependo e confesso que lá naquele bar, naquele dia que eu saí da faculdade, quando eu tomei o primeiro copo de cerveja, foi o dia que iniciou o meu processo de queda. E eu confesso, me arrependo, Senhor, desde aquele dia, quando eu comecei a ingerir bebida. E hoje, dominado pela bebida, esse indivíduo vai procurar a cura, a libertação. Amém? Isso serve para todos os pecados. Eu usei o exemplo aqui do álcool. Ver onde começamos a cair e ali aplicar o sangue de Jesus. Amém? Fazer a confissão. E a terceira coisa, arrepende-te. Arrependimento é mudança de mente. Se antes pensávamos que não tinha nada a ver praticar esse pecado, ou que Deus não iria se importar tanto com isso, paramos de pensar tais coisas e nos arrependemos. Isso é errado, transgride a palavra. Pequei contra a santidade de Deus, me afastei do Senhor. Eu amo Jesus, eu quero comunhão, eu quero estar com Ele. O pecado me afasta, eu não quero pecado, eu quero me aproximar dele. A santidade me aproxima, o pecado me afasta. Então me arrependo. Amém? Finalmente o texto nos ensina a voltarmos à prática das primeiras obras. É voltar a Deus, é voltar aos princípios de Deus, aos fundamentos da fé, voltar à verdade, aos ensinos, deixar a prática do pecado. Amém? Agora vamos abrir rapidamente Lucas capítulo 4. O pessoal está suportando ainda aí? Tem gente ainda aí? Aleluia, irmão. Se você não ficar até o final, não vale, tá? O melhor está por vir, tá bom? Não tem intervalo, é direto. Mas vamos tomar uma aguinha aí. Pode tomar um golinho de água aí. Agora vamos falar da vida de santidade, da santificação. Como é que você vai resistir para você não viver no cativeiro do pecado? Lucas 4, verso 1, vai dizer o quê? Jesus, o que vai dizer? Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus cheio do... Pode ver.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Mais? Pode. Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Mas Pode. então o diabo o levou a um alto lugar e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Aleluia. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Amém. Amém. Tá bom, tá aqui. Obrigado. Olha só. Quantas vezes aqui no culto de domingo o fogo desce, você sai daqui totalmente tocado, convencido pela palavra, cheio do Espírito Santo, no domingo. Mas na segunda, você volta para o seu deserto e você sucumbe à tentação. Vamos analisar como que Jesus venceu, irmãos. Jesus estava em jejum? Sim ou não? Jesus estava em oração? Sim ou não? E Jesus ainda caminhou sobre a palavra. Como que nós, Jesus, o homem mais santo da terra, não conheceu o pecado, não nasceu de conjunção carnal, ok? Mas por obra e graça do Espírito Santo, Jesus vence o diabo, jejuando, orando e caminhando sobre a palavra, se apropriando da palavra do Pai. E nós queremos vencer, quer dizer, nós saímos no domingo tocados, nos reposicionamos, nos arrependemos. Na segunda, nós não gastamos tempo no nosso relacionamento com Jesus, nós não jejuamos, nós não oramos, nós não usamos a palavra, nós vamos cair no deserto. Não é o lugar, querido, é quem você é, porque quem você é define o que você faz. Amém? Não é o lugar. Jesus venceu o deserto, Adão caiu no paraíso. Então nós podemos vencer no deserto, mas como nós vencemos o deserto? Primeiro, sendo filho de Deus, sabendo que nós somos filhos de Deus. Depois, jejuando, orando e nos apropriando da palavra. A palavra do Senhor é a nossa verdade. Nós rechaçamos toda a força do inimigo pelo poder, as mentiras do diabo, mesmo usando versículos isolados da palavra de Deus, através da palavra, de todo o contexto. Jesus não respondeu com texto fora de contexto. Jesus respondeu com toda a simetria, toda a coerência bíblica. Satanás pode usar um versículo, um falso profeta pode usar um versículo para tirar você do foco, para tirar você do caminho profético. Agora, se você estiver em jejum e oração, você vai discernir e com a palavra, porque nada podeis com a verdade, senão pela verdade. Você precisa usar a palavra de Deus. E aí, você e eu vencemos. Porque as pessoas querem vencer o deserto com as suas próprias armas, com a sua força, e não conseguem. Siga o modelo de Jesus. Jesus é a nossa referência em tudo. Amém? Muito embora não sejamos perfeitos, pelo arrependimento temos a possibilidade de sair do jogo do pecado e caminharmos livremente. Deus te fez para ser livre. Para a liberdade, Cristo nos libertou. O pecado persistente pode ser indício de lixo, questões não resolvidas em nossas vidas, e precisamos uma vez mais, na presença de Deus, buscar saber onde caímos e colocar isto aos pés da cruz. Amém, querido? Glória a Deus. Nós podemos encerrar aqui. Vocês aí querem fazer a oração de renúncia? Sim ou não? Dá um joinha aí. Todo mundo quietinho aí, já foram dormir? Todo mundo dormindo até tarde, comendo dentro de casa. Oi? Meu Deus. A oração aqui é pequena. Vamos fazer a oração de renúncia?
Eu vou falar e vocês vão repetir comigo. Os irmãos que estão aqui, eu vou falar e vocês vão repetir. Ok? Vou falar pausadamente. Todos aí se coloquem de pé, aqueles que estão acompanhando a transmissão aí na sua casa, chama aí seu parente, quem participou. Isso é importante, porque quando você fala, você está confessando, o Espírito Santo vai acessar a sua memória e vai trazer coisas à sua consciência, amém? Não é fórmula mágica não, entenda por favor. Pai Celeste, na Tua presença, coloco minha vida, Tu me sondas e me conheces, exponho agora, na Tua presença, áreas de minha vida, que se encontram cativas. Agora você aí na sua casa vai falar todo pecado, todo tipo de inclinação, situações que estão dentro de você, coisas que você tem lutado e não tem conseguido vencer ainda. Você agora vai colocar diante do Senhor. Nós vamos passar aqui alguns segundos para que todos possamos falar algumas coisas para o Espírito de Deus agora. Amém? Aí na sua casa, faça isso. Fale agora. Aleluia. Amém. Vamos continuar orando. Pai, eu me arrependo desde o primeiro dia que abri as portas da minha vida para este pecado. Agora aí na sua casa você vai falar o nome do pecado, vai falar para Deus em espírito. Depois, se você quiser, você procure uma pessoa que você tenha confiança, ou depois que retornarmos aqui os atendimentos na comunidade, você pode nos procurar os líderes, procurar os pastores para falar, se você quiser. Mas fale para Deus agora este pecado. Agora repita, por favor. Quero em nome de Jesus, retomar este lugar que entreguei a Satanás pelo pecado. Arrependo-me no pó e na cinza por ter entregado os membros do meu corpo, mente, olhos, ouvidos, boca, mãos e pés a este delito. Que a tua luz brilhe agora nesta área escura da minha vida. Qualquer pecado que alguém tenha praticado contra mim, eu quero também, neste momento, liberar o perdão para esta pessoa. Alguém que te fez algum mal, você não pode continuar com isso. Você precisa perdoar, você precisa deixar esse cativeiro, sair desse lugar de aprisionamento. Então, fale, perdoe, já fale para Deus. Depois procure a pessoa e diga para ela: eu te perdoo, porque o perdão é um mandamento, não tenho nada contra você, eu perdoo. Amém? O que vai definir o seu futuro não é aquilo que fizeram com você, mas o que você faz daquilo que fizeram. Então coloque na cruz de Cristo, aos pés de Cristo, e entregue ao Senhor. O Senhor sim é juiz, o Senhor sim julga com equidade. Amém? Então libere o perdão nesse momento para alguém que possa ter pecado contra você. Se fui abusado, tocado indevidamente, ou mesmo violentado,
ou mesmo violentar. Reconheço a dor Reconheço a dor que esta pessoa me causou, que esta pessoa me causou, mas tomo a decisão de perdoá-la. mas toma a decisão de perdoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te convido, eu te convido. entra neste quarto da minha existência. Entra neste quarto da minha existência. Acende a tua luz, Acende a tua luz resplandecente, resplandecente. e dissipa agora todas as trevas Dissipa agora todas as trevas que estão dentro de mim. que estão dentro de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renuncio Satanás, Renuncio, Satanás, todos os seus demônios, todos os seus demônios que saiam agora da minha vida. que saiam agora da minha vida. Aqueles que se aproveitavam desta situação de pecado, Aqueles que se aproveitavam dessa situação de pecado. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. bato em retirada. Bato em retirada. Declaro o senhorio de Cristo sobre mim Declaro o senhorio de Cristo sobre mim. e assumo a minha posição E assumo a minha posição como filho de Deus, como filho de Deus, lavado e lavado comprado pelo sangue de Cristo. e comprado pelo sangue de Cristo. Obrigado, Pai, Obrigado, Pai, porque em Cristo porque em Cristo estou assentado estou assentado contigo nas regiões celestiais, contigo nas regiões celestiais, acima de todo principado acima de todo principado e potestade, e potestade. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar aqui encerrando. Pai, muito obrigado, nós te louvamos por esta oportunidade, pela tua graça, e em teu nome dizemos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, igreja do Senhor, hoje e até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Um abraço a toda a família, comunidade evangélica em Vila Velha. A paz do Senhor.